soprando, mas é te adorando que venço o mar da aflição. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. Só venço eu em tua presença. Acalma o meu coração. Deus e Pai, acalma o nosso coração em meio a tanta turbulência que muitas vezes cobre a nossa mente, o nosso coração de medo, de angústia, de certeza. Senhor amado, em nome do Senhor Jesus, acalma o nosso coração. Nós temos a certeza de que tudo vai passar e que nós saiamos desta situação pessoas melhores. Em nome de Jesus, Pai, põe a tua mão sobre nós. Estamos claramente conscientes da nossa impotência, da nossa fragilidade, Senhor. Em nome de Jesus, apressa-te em socorrer-nos. Contempla agora cada pessoa, lá naquele lar, naquela sala, aquela família. Talvez, ó Deus, para além desses problemas, estão vivendo outros. Aqueles que têm seus entes queridos distantes, que o Senhor possa pôr a tua mão sobre a vida de cada um, Senhor. Fala-nos através da tua palavra que vai ser lida nesta hora, em nome de Jesus. Amém. Continuo encorajando você a manter-se conectado conosco. O melhor e proporcionar a você um momento prazeroso. Eu quero ler a palavra de Deus no texto de Atos, capítulo de número 1, e dar um título à nossa reflexão nessa hora, que é exatamente o seguinte: Ele não está aqui, mas ressuscitou. Atos, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 11, nós lemos a palavra de Deus que nos diz assim: Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo o que Jesus começou, não só a fazer, mas também a ensinar, até o dia em que foi recebido em cima, no céu, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando do que respeita ao reino de Deus. E certa ocasião, estando comendo com eles, ordenou-lhes: Não vos ausenteis de Jerusalém, mas esperai a promessa do Pai, a qual, disse ele, de mim ouvistes. Pois João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Aqueles que se haviam reunido perguntaram-lhe: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? Ele lhes disse: Não vos pertence saber os tempos ou as épocas que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas
recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. Depois que lhes disse isto, vendo eles, foi elevado às alturas e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, de repente, junto deles se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhes disseram: varões galileus, por que estás olhando para o céu? Este Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o vistes ir. Nós estamos aqui diante do relato deste momento do epílogo da vida temporal de Jesus. Ele já havia ressuscitado. Todos os evangelistas relatam a ressurreição de Cristo: Mateus, Marcos, Lucas e João. Jesus foi visto por muitas pessoas. Diz o texto, na pena de Lucas, que escreve o livro de Atos, que Jesus se apresentou vivo com muitas e infalíveis provas, ou seja, a ressurreição de Cristo não foi uma utopia, não foi uma ficção, não foi uma ideia, mas foi um fato real, concreto, tangível, palpável, visível, que Lucas diz, com muitas e infalíveis provas. Visto, diz o versículo de número 3, por espaço de 40 dias. O texto de 1 Coríntios, capítulo de número 15, nos dá ainda uma outra informação, dizendo que Jesus Cristo foi visto por mais de 500 pessoas. Ou seja, 40 dias, 500 pessoas, pessoas que falaram com Jesus, pessoas que viram Jesus, que conviveram com Cristo ressurreto, que trazia no seu corpo as marcas da cruz, nas suas mãos as cicatrizes dos cravos que lhe prenderam ao madeiro, na sua fronte as cicatrizes da cruz espinhosa que lhe fora cravada na sua fronte. Jesus estava ali, ressurreto, venceu a morte. E no momento glorioso, o Senhor Jesus olha para os seus discípulos e diz para eles: não vos ausenteis de Jerusalém, mas esperai a promessa do Pai, a qual, disse ele, de mim ouvistes. Jesus promete a vinda do Espírito Santo. O que ele prometeu, aqui no texto, se efetiva no capítulo 2 do livro de Atos. E nós temos então esta cena apoteótica, esta cena linda, esta cena impressionante, esta cena emocionante, quando diante de todos os discípulos e das pessoas que ali estavam, o Senhor Jesus começa a ir à presença do Pai. Jesus começa a subir e os discípulos impressionados com aquela cena única, aquela cena maravilhosa. E eis que, diz o texto no verso 10, enquanto eles estavam com os olhos fitos no céu, eu imagino que o sentimento do coração daqueles discípulos era um sentimento de alegria, era um sentimento de prazer, ao mesmo tempo em que estavam diante de uma cena que lhes causava espanto. Jesus elevado à presença do Pai, e diz o texto que de repente, versículo 10, se puseram diante dele 2 varões vestidos de branco, 2 anjos vestidos de branco, e dizem para eles: varões galileus,
porque estás olhando para o céu. Esse Jesus que dentre vós for recebido no céu, em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o vistes ir. E nessa noite, eu quero então considerar, a partir deste texto, o que representa para nós a ressurreição de Cristo. Hoje pela manhã, nós tivemos a oportunidade de falar sobre a Páscoa. O cristianismo dá à Páscoa um sentido muito mais profundo e amplo. E nessa noite eu quero então considerar, nesta ocasião, sobre o que a ressurreição de Cristo representa para nós. Antes, porém, eu preciso lhe dizer que a fé cristã não é uma fé em um conceito, não é uma fé em um grupo de ensinos maravilhosos, certamente, fantásticos, certamente. A fé cristã, ela não está fundamentada em ensinos, em algum conceito, mas a fé cristã está assentada em uma pessoa, que é Jesus Cristo, o Filho de Deus, que entrou na história, morreu na cruz por nossos pecados. O que representa para nós a ressurreição de Cristo, comemorada hoje em todo o mundo cristão? Em primeiro lugar, representa para nós a presença do Cristo vivo. Representa para nós a presença do Cristo vivo. Quando Jesus ressuscitou, o evangelista Mateus, no capítulo 28, relata e registra as últimas palavras de Jesus, quando ele ordena aos seus discípulos: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, toda autoridade, todo poder me é dado. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Lá no versículo 20, Mateus capítulo 28, Mateus registra: e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. A mensagem da ressurreição de Cristo representa para nós o Cristo vivo. Não adoramos um defunto, não adoramos um cadáver, adoramos alguém que ressuscitou e está vivo para todo sempre. Eu estava lendo sobre um dos grandes missionários que o mundo já viu. Um homem que Deus usou de forma extraordinária, o Dr. David Livingstone. Nasceu em 1813, viveu 60 anos, médico, oriundo de uma família simples, estudou medicina, e no seu coração brotou o desejo de ganhar os nativos africanos para Cristo. Ele foi um pioneiro, embrenhando-se nas florestas da África, evangelizando, instruindo, conquistando, desbravando. Cabe a ele a descoberta do deserto de Kalahari, ao Dr. David Livingstone. E há um episódio muito interessante, narrado pelos biógrafos do Dr. David Livingstone. Certa feita, estava ele falando aos estudantes da Universidade de Glasgow, na Escócia. E lá estavam aqueles estudantes, ouvindo o testemunho daquele homem, lá no século XIX, David Livingstone, que em quase 30 ocasiões distintas, ele foi acometido de muitas enfermidades, graves enfermidades. O seu braço esquerdo, esmagado por um leão, pendia no seu corpo. Um homem descarnado, um homem abatido por conta das dificuldades, das vicissitudes que ele enfrentou lá na África. E ele estava então diante daqueles estudantes que queriam ouvir o seu testemunho. E depois do Dr. David descrever as suas provações,
as suas tribulações, ele disse o seguinte: vocês gostariam que eu lhes dissesse o que me sustentou em todos os anos de exílio, junto a uma gente cuja língua eu não compreendia e cuja atitude para comigo era sempre incerta e muitas vezes hostil? Vocês gostariam de saber o que é que me sustentava? O que é que me sustentava numa terra distante, num lugar desconhecido, com pessoas que não falavam a minha língua, que eram muitas vezes hostis a mim? Ele então respondeu: o que me sustentava era esta afirmação: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. A ressurreição representa para nós a presença do Cristo vivo. Eu amo ouvir o que o Dr. David Livingstone diz, e há algumas outras palavras que ele diz que eu quero referir-me nessa hora. Por exemplo, foi dele essa frase: Deus tinha um único filho e fez dele um missionário. Deus tinha um único filho e fez dele um missionário. Há uma outra frase maravilhosa deste homem de Deus, quando ele disse assim: eu irei, não importa aonde, contanto que seja para frente. Eu irei, não importa aonde, conquanto que seja para frente. E uma última frase maravilhosa, inspiradora, deste homem que, inspirado pela certeza do Cristo vivo, enfrentou tantas dificuldades e lutas, mas não esmoreceu. Disse ele, abre aspas: Deus, olhem que oração tremenda, Deus, envia-me para qualquer lugar, desde que vás comigo. Coloca qualquer carga sobre mim, desde que me carregues. E desata todos os laços do meu coração, menos o laço que prende o meu coração ao teu coração. Eu quero ler outra vez. É uma oração que eu acredito todos nós deveríamos fazer. Disse ele: Deus, envia-me para qualquer lugar, desde que vás comigo. Coloca qualquer carga sobre mim, desde que me carregues. E desata todos os laços do meu coração, menos o laço que prende o meu coração ao teu coração. A ressurreição para nós representa, portanto, a certeza do Cristo vivo. A igreja não pode se reunir fisicamente. No nosso país, templos estão fechados, em obediência às orientações do governo. Não podemos nos reunir fisicamente, não podemos cantar, ouvir os nossos coros, entoar hinos com as nossas bandas, não podemos nos abraçar no ajuntamento do povo de Deus, mas isto, em hipótese alguma, enfraquece a igreja, porque o Cristo vivo, Senhor e chefe dela, continua conosco, está conosco, está com você, e a promessa dele é maravilhosa. Estou convosco todos os dias. Estou convosco todos os dias. Quando o dia para nós é de um sol brilhante na nossa vida, e também naquele dia em que estamos com um tempo nublado na nossa alma, Ele continua conosco. Continua conosco na conquista, continua conosco na perda, continua conosco na celebração festiva, continua conosco na tristeza que muitas vezes uma tragédia vem e gera e provoca no nosso coração. Mas em segundo lugar, disseram os anjos: esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu há de vir. Ele não está aqui. Foi o que os anjos disseram às mulheres que foram na manhã do domingo, primeiro dia da semana, ao sepulcro, e encontraram o sepulcro vazio, a pedra removida, e eles disseram: ele não está aqui, mas ressuscitou. O que é que isso representa para nós?
representa a intercessão do Cristo vivo. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 8, nos versos 33 e 34, ele nos ajuda a compreender esse ministério de intercessão, quando ele diz assim: quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. A ressurreição de Cristo representa para nós, portanto, a certeza da intercessão do Cristo vivo diante do Pai Celestial. Amados irmãos, queridos ouvintes, todos quantos estão conectados conosco nesta noite, onde quer que esta transmissão esteja chegando, saiba disso. A ressurreição para a Igreja de Cristo é mensagem de triunfo, é mensagem de vitória, é mensagem de celebração, porque, na verdade, o Cristo vivo está conosco e também atua como intercessor, conforme diz Paulo escrevendo aos Romanos, no capítulo 8. Mas há uma terceira mensagem que eu quero destacar decorrente da ressurreição. A ressurreição de Cristo representa para nós também o poder transformador do Evangelho. O Evangelho não faz maquiagem. O Evangelho não vem para melhorar a pessoa, conquanto o Evangelho melhore a pessoa. Faz do homem truculento um homem dócil, faz do marido insensível um marido atencioso, faz do filho rebelde um filho obediente. O Evangelho, quando chega em uma vida, quando chega em uma casa, sem a menor sombra de dúvida, ele melhora a vida da pessoa. Mas eu preciso lhes dizer que o Evangelho de Jesus, do qual a ressurreição é o seu ponto maior. Cristo que morreu na cruz, ressuscitou ao terceiro dia, aponta para o poder transformador do Evangelho. O Evangelho vem para transformar uma pessoa. Paulo usa a seguinte expressão: se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. E ele dá certamente o seu próprio depoimento. O poder transformador do Evangelho na mente de Paulo não era uma realidade distante, mas era a sua própria experiência quando ele escreve a Timóteo, na primeira epístola, no capítulo 1, versos de 12 a 13, ele dá o seu depoimento do poder transformador do Cristo ressurreto, quando ele diz assim: e dou graças ao que me tem confortado, a Cristo Jesus, Senhor nosso, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério. A mim, disse Paulo, 1 Timóteo, capítulo 1, verso 13, que dantes fui blasfemo e perseguidor e opressor, mas alcancei misericórdia, porque eu fiz ignorantemente na incredulidade. E a graça de nosso Senhor superabundou com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. A ressurreição representa para nós o poder transformador do Evangelho. Paulo dá o seu depoimento. Mas quantos ao longo dos anos, dos séculos, podem testificar, podem corroborar, podem fortalecer, podem ampliar o testemunho dessa multidão inumerável de homens e mulheres, de todas as etnias, de todas as línguas, de todas as condições, gente de todas as partes do planeta que podem fazer coro com o apóstolo Paulo e podem dizer: eu fui alcançado pela graça de Deus, pelo Evangelho poderoso de Jesus Cristo.
Nós estamos aqui nesse espaço com 5 pessoas apenas. Não temos dimensão do que a mensagem pregada aqui. Eu estou pregando diante de uma câmera com a mesma paixão de quem está pregando para um auditório, porque nós não temos a compreensão do que essa mensagem veiculada através da internet pode alcançar e atingir e causar no coração de alguém. A ressurreição representa para nós, portanto, o poder transformador do Evangelho. Glória a Deus. Aleluia. Em quarto e penúltimo lugar, o que é que a ressurreição de Cristo representa para nós? Representa também a certeza da autoridade que nos foi dada para anunciar o Evangelho. O Evangelho é algo misterioso. Uma criança pode entender, um ancião pode entender, um brasileiro pode entender, o asiático, o europeu pode entender, o homem famoso pode entender, o indigente pode entender, o homem culto, doutorado, pós-doutorado pode entender, o homem analfabeto pode entender, o homem rico pode entender, o homem pobre pode entender, gente de todas as condições, de todas as idades, pode compreender o Evangelho, porque é algo misterioso na mensagem do Evangelho. E Jesus está dizendo aqui no texto de Atos capítulo 1, ele deu uma ordem aos seus discípulos, a ordem de que eles deveriam ficar em Jerusalém para receberem a promessa do Pai, a vinda do Espírito, o derramar do Espírito, o batismo do Espírito, a unção do Espírito, com a finalidade de pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Essa autoridade que tem sido colocada em prática por muitos homens e mulheres ao redor do planeta, pelo Dr. David Livingstone, como lhes disse anteriormente, lá na África, morreu em 1873. Lá no Zâmbia, morreu o Dr. David Livingstone, pregando o Evangelho, falando de Jesus Cristo. O que o impulsionava? Qual a autoridade que repousava sobre ele? É a mesma autoridade que repousa sobre a vida daquela pessoa que vai lá pregar no presídio, dos pastores que estão pregando, dos líderes de células que ousadamente estão anunciando o Evangelho, daqueles que vão lá à beira de um leito visitar uma pessoa enferma, levando uma palavra, orando por aquela pessoa. É a mesma autoridade, não é algo que depende do ser humano, é uma autoridade que vem de cima. E o Cristo ressurreto diz: fiquem em Jerusalém e vocês vão ser revestidos do poder. Esse derramamento do Espírito pode ser percebido no capítulo 2 do livro de Atos. O Cristo ressurreto nos dá a mensagem, a autoridade que podemos ter e devemos ter para anunciar o Evangelho em todo o mundo. Caminhando para o fim, eu quero lhes dizer que a ressurreição de Cristo também representa para nós a segurança e a certeza de que um dia Jesus vai voltar. Observem no versículo 11 de Atos capítulo 1, enquanto todos estavam ali perplexos, olhando para o alto, diz o texto que aqueles homens vestidos de branco se apresentaram e lhes deram a seguinte mensagem: varões galileus, atentem para o que eles disseram, porque estáis olhando para o céu, esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, olha o que eles disseram: há de vir, há de vir, assim como para o céu o vistes ir. Jesus vai voltar. Há cerca de 300 referências na Bíblia sobre a primeira vinda de Cristo.
mas há cerca de 2.400 referências sobre a volta de Jesus. Ele mesmo disse: na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, disse Jesus, virei outra vez, para que onde eu estiver, estejais vós também. Jesus vai voltar. Jesus vai voltar. A volta de Cristo, conforme nós a encontramos na Bíblia, como um cenário, um quebra-cabeças com muitas peças. E as peças vão se encaixando, elas vão se conectando, elas vão formando a imagem, a cena cada dia vai se tornando mais clara. Jesus Cristo vai voltar. E urge que façamos a seguinte pergunta: você está preparado? Eu quero, ao finalizar esse momento de proclamação da palavra, e já caminhando para o fim, eu quero nessa hora perguntar a você, irmão querido, a mensagem da ressurreição de Cristo arde no seu coração? Eu quero repetir a oração que o Dr. David Livingstone fez. Que ela seja a sua, como é a minha oração. Um homem culto, que decidiu abrir mão do conforto, foi para a África, doente muitas vezes, sua vida em risco muitas vezes, mas ele disse: Deus, envia-me para qualquer lugar, desde que vás comigo. Coloca qualquer carga sobre mim, desde que me carregues. E desata todos os laços do meu coração, menos o laço que prende o meu coração ao teu coração. O que é que prende o seu coração? O que é que prende o seu coração? O que é que tem atado o seu coração? O que é que tem amarrado o seu coração? Oh, amado irmão, a vida é tão curta. A vida é tão curta. O que é que tem sido prioridade para você? A minha oração e o meu desafio nessa hora é que a oração de David Livingstone seja a sua oração. Eu quero encorajá-lo a renovar a sua entrega de vida ao Senhor. Mesmo que nós não possamos nos reunir presencialmente, mas eu estou seguro de que o Senhor está recebendo o culto que a Ele prestamos. Glória ao Teu nome, Senhor. Ele está recebendo, estamos buscando dar o nosso melhor, levar a palavra até você, e a minha oração é de que o Espírito Santo gere o impacto da sua vida, onde você está nessa hora, irmão. Mas em segundo lugar, meu desafio para você que ainda não entregou sua vida a Jesus, o que é que está faltando? Que seja esse momento de você aceitar a Cristo como seu Senhor e Salvador. Talvez você que já fez a sua decisão, mas ainda não se posicionou obedecendo a ordem bíblica do batismo. Faça isto agora. Eu vou orar e quero encorajar a todos que me ouvem a que façam suas as minhas palavras. Eu vou em primeiro lugar orar com você, meu irmão e minha irmã, pedindo a Deus que renove no nosso coração a paixão por Ele.
Eu quero ser renovado cada dia. Eu quero ter a minha alma em chamas por aquele que me amou tanto e deu seu Filho Jesus para me salvar. Quero orar com você, irmão. Ore comigo, fazendo suas as minhas palavras. Senhor Deus, obrigado porque Jesus ressuscitou. E nessa noite de domingo, no apagar das luzes deste dia, eu quero renovar a consagração da minha vida a Ti. Senhor, Tu conheces as minhas limitações, as minhas fraquezas, e eu louvo o Teu nome, porque não obstante tudo isto, continuas me amando. Diga ainda comigo, irmão querido: Senhor, nosso Deus, eu consagro a Ti a minha vida. Envia-me a qualquer lugar desde que Tu vás comigo. Seja qual for a carga que vier sobre os meus ombros, que o Senhor me carregue. Desata do meu coração tudo aquilo que não Te agrada, menos a Tua presença. O meu coração atrelado, ligado permanentemente ao Teu. Obrigado, Senhor, porque me ouves, em nome de Jesus. Você agora, amigo que me ouve nessa noite, quer tomar uma posição com Cristo, aceitá-lo como seu Senhor e Salvador, tomar a decisão de se posicionar, fazer parte do exército vencedor, que é o exército do povo de Deus. Diga comigo: Senhor Deus, obrigado porque o Senhor me ama, porque enviaste Jesus para me salvar. Eu o recebo como meu Senhor e como meu Salvador pessoal. Me ajuda a compreender mais a Tua palavra. Me ajuda a Te servir. Nesse momento, eu declaro, diga comigo, que Tu és o meu Senhor e o meu Salvador, para a glória do Teu nome. Amém. Estamos caminhando para o fim. Será, pessoal do louvor, que a gente pode cantar mais uma vez o louvor da manhã, porque Ele vive? Ou já tinha outro aí na fita, né? Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Você pode ir mandando mensagem para nós. Nós vamos cantar esse louvor, depois eu volto, para que a gente possa então orar, finalizando o culto dessa noite. Foi muito bom adorar Deus com você. Louvado seja o nome do Senhor por esses 4 valorosos que estão aqui, não é? Se desdobrando, fazendo o seu melhor, obrigado, amados irmãos. Glorifico o nome do Senhor. Você que, não obstante às vezes travar um pouco, mas persistiu, não é? Não abandonou a sua igreja, não é verdade? Não abandonou a sua igreja. Nós vamos cantar esse louvor e eu retorno para as últimas palavras, finalizando. Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei
porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. Amém. Nós estamos aqui com várias pessoas conectadas: Diego, Leila Leal, Isabel, Luciana, Cíntia Barbosa, Maria Heloísa, Marcilene, Samuel, Werneck, Janaína Taveira, José Henrique, Vinícius Montella, Andréia, Heloísa, Ilza Maria, Luciana Eugênio, Fausto, Roberto Juruna, Sueli Galdino, Kátia Feijó, Ana Cecília Pérez, tanta gente, não é? Eu gostaria de citar o nome de todos vocês: Gláucia, Edson e Cláudia, Renata Marinho, um abraço Renata, Marco Aurélio, Bianca, Thalisson, quem mais? Lucelena Generoso, Alessandra, um abraço lá para o Francismar e Heloísa, que estão acompanhando, né? Um abraço a esse casal querido, Lúcio, Regina Granadeiro. Olha, 190 mensagens aqui, 194 mensagens. Nós vamos encerrar impetrando a bênção e já no apagar das luzes desse dia. O isolamento prossegue. Quarta-feira, portanto, teremos a transmissão do culto, 19h30, e na terça-feira, 21h, eu espero você para um bate-papo sobre escatologia lá no meu Instagram, PR Celso Martinez. Vai ter um papo sobre escatologia. Na verdade, não vai ser um estudo, um mergulho profundo, mas apenas uma compreensão um pouco mais ampla desse assunto de grande importância. Um abraço também a Leandro, Conceição, Ronaldo, William, Claudione, Camila, Fabiane Natal, tanta gente. Nós vamos orar. Abençoe vocês. Foi tremendo, né? Muito bom. Eu quero impetrar a bênção, finalizando o culto dessa noite. Que o amor de Deus, nosso Pai, que a graça salvadora de Jesus Cristo, que a doce consolação do Espírito Santo conosco seja, com todo o povo de Deus, pela face da terra espalhado, desde agora e para todo sempre. Amém. Elias e Ana, mandem um abraço para o irmão Enoque, irmã Noêmia, ovelhas muito queridas. Estamos encerrados. Deus abençoe. Uma boa noite para todos.